Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estoico Cru. Aqui nós desvendamos a verdade nua e crua sobre a natureza humana, sem filtros e sem as mentiras confortáveis que a sociedade insiste em te contar. Se você está cansado de viver no piloto automático, reagindo ao mundo, em vez de criar sua própria realidade, você encontrou seu lugar. E para aqueles que buscam ir ainda mais fundo, que desejam acesso a conteúdos exclusivos, análises mais profundas e conversas que não temos em público, considere se tornar um membro do nosso canal. O link está disponível para você se juntar à nossa fortaleza interna. Dizem por aí que as mulheres são um mistério indecifrável, que você nunca entenderá o que elas realmente querem e que talvez nem valha a pena tentar. É uma narrativa conveniente, uma desculpa que muitos homens usam para justificar a própria confusão e a falta de resultados. Mas no fundo, lá no silêncio do seu instinto, você já sentiu. Você já presenciou aqueles momentos fugazes, quase imperceptíveis, em que o olhar dela se fixa no seu por um segundo a mais do que o socialmente aceitável. Aquele instante em que a voz dela, antes firme e social, de repente se torna mais suave, mais baixa, quase um sussurro, quando ela se dirige a você. O momento em que as muralhas que ela mantém erguidas ao redor de si mesma parecem rachar, e você sente, de uma forma que não consegue explicar em palavras, que ela está se inclinando em sua direção, não fisicamente, mas energeticamente. Isso não aconteceu por causa de uma frase de efeito que você decorou. Não foi pelo seu carro, nem pela sua aparência naquele dia. E aconteceu por algo que ela sentiu. Algo que emanou de você. Uma qualidade, uma vibração que você provavelmente nem sabia que estava projetando. Isto não é sobre jogos de sedução. Não se trata de fingir uma confiança que você não tem ou de memorizar roteiros para interações sociais. Trata-se de compreender a realidade brutal e fundamental que ninguém ousa te contar. Dentro de cada mulher, por mais forte, independente e bem-sucedida que ela seja, existem vulnerabilidades inatas, pontos de pressão emocional que apenas um tipo específico de homem consegue acessar. E quando você, com a sua presença e o seu comportamento, toca nesses pontos, ela não vai apenas te querer. Ela não vai apenas te respeitar. Ela irá desejar você ardentemente. Ela vai pensar em você quando estiver sozinha. Ela vai te escolher, não com a lógica fria do cérebro, mas com o instinto avassalador do coração, sem controle, sem nem mesmo entender completamente o porquê. Este vídeo vai expor, de forma crua e direta, as 9 razões reais pelas quais as mulheres se tornam obcecadas por certos homens. E não é porque eles são os mais ricos, os mais altos ou os mais bonitos. É porque eles carregam algo dentro de si, algo quase extinto no mundo moderno. Você foi enganado. A vida inteira te disseram que ser o bom moço te traria amor. Te disseram que estar sempre disponível, sempre pronto para atender, te tornaria mais atraente. Te disseram que quanto mais você desse a ela, mais atenção, mais presentes, mais validação, mais ela te amaria em troca. E você, com a melhor das intenções, acreditou. Mas qual foi o resultado? Tudo o que essa estratégia fez foi te tornar invisível, substituível, esquecido. Você se tornou a paisagem, o porto seguro para onde ela volta quando outras aventuras dão errado, mas nunca a aventura em si. Então vamos mudar isso. Agora mesmo. Hoje você vai aprender sobre as 9 fraquezas femininas, das quais ninguém fala. E esta não é uma perspectiva de um artista da conquista ou de um guru de relacionamentos que vende soluções mágicas. Esta é uma perspectiva enraizada na verdade emocional, na sabedoria atemporal e na força silenciosa dos homens que se conhecem profundamente. Este vídeo é para os homens que estão exaustos da confusão, para os homens que deram tudo de si e não receberam nada em troca, para os homens que foram exatamente tudo o que ela dizia que queria em um homem, e mesmo assim ela foi embora. Se essa é a sua história, continue ouvindo.
Você está prestes a destravar a verdade que a esmagadora maioria dos homens jamais conhecerá. E uma vez que você a compreenda, não haverá como voltar atrás. Comente aqui embaixo: eu me recuso a ser mediano, porque esta jornada é para os poucos que estão fartos de viver segundo as regras dos outros. Você já desperdiçou tempo demais esperando que ela visse o seu valor. Agora é hora de você se tornar o homem cujo valor é impossível de não ser visto. Número 1. Ela é atraída por uma calma inabalável. Imagine a cena. O mundo ao redor está em chamas. O caos é a norma. As pessoas reagem, gritam, se desesperam. Agora, no meio desse furacão existe um homem parado, imóvel. Ele não está assustado, não está ansioso, não está paralisado pelo medo. Ele está simplesmente presente, observando o caos com uma serenidade que beira o sobrenatural. Sua respiração é funda e ritmada. Seus ombros estão relaxados. Seus olhos não desviam, mas também não desafiam. Eles apenas veem. Essa imagem, essa energia, é talvez a força mais magneticamente poderosa que um homem pode cultivar. Quando uma mulher encontra um homem que não se assusta, que não se apressa em reagir, que não a persegue quando ela se afasta, todo o sistema nervoso dela responde antes que a mente consciente consiga processar o que está acontecendo. No fundo, no nível mais primitivo do seu ser, toda mulher anseia por sentir um chão firme sob seus pés. O mundo moderno é um turbilhão de caos emocional. As redes sociais, as pressões profissionais, as complexidades dos relacionamentos, tudo contribui para um estado de ansiedade quase constante. E, historicamente, quase todos os homens que ela conheceu antes de você eram apenas mais um elemento nesse caos. Eles reagiam às suas emoções. Quando ela ficava brava, eles ficavam bravos ou defensivos. Quando ela ficava triste, eles entravam em pânico e tentavam consertá-la freneticamente. Quando ela testava os limites, eles suplicavam, argumentavam, levantavam a voz ou tentavam apressar uma solução apenas para evitar o desconforto de um conflito, para impedi-la de ir embora. Eles eram reativos. Eram folhas ao vento, sopradas para qualquer direção que o furacão emocional dela apontasse. Mas então, ela encontra aquele homem raro. O homem que, quando ela explode em frustração ou raiva, em vez de reagir, ele pausa. Ele respira fundo, não como uma tática, mas como um hábito. Ele não se sente na obrigação de se defender imediatamente de uma acusação. Ele não compete com a energia emocional dela, tentando gritar mais alto ou ser mais dramático. Em vez disso, ele a absorve sem resistência, como uma rocha no meio de um rio furioso. A água bate, espirra, faz barulho, mas a rocha permanece. E nesse momento, algo fundamental muda dentro dela. Primeiro, ela fica confusa. Ela esperava uma reação, uma briga, uma discussão. A ausência disso a desconcerta. Em seguida, ela se sente vulnerável, talvez até exposta. A calma dele age como um espelho gigante e polido, refletindo de volta para ela o seu próprio tumulto interior. Sem o caos dele para se distrair, ela é forçada a confrontar os próprios sentimentos, a se perguntar: por que estou agindo assim? E é exatamente aí que o interruptor emocional é acionado. Porque as mulheres, em um nível profundo e instintivo, não se apaixonam pelo homem que reage ao drama delas. Elas se apaixonam pelo homem que o contém. Elas não se entregam àquele que vence a discussão, mas àquele que se recusa a ser arrastado para ela. E isso não é feito para puni-la ou para ser passivo-agressivo. É feito porque a paz interior daquele homem não está sujeita à negociação. O seu estado de equilíbrio é o seu bem mais precioso e ele não vai entregá-lo para participar de um drama que não lhe pertence. Naquele instante ela percebe algo extremamente poderoso. Este homem não se move por ela. E, paradoxalmente, é por causa disso que ela começa a se mover em direção a ele. Isso não é sobre ser passivo ou se fazer de frio. É sobre se conhecer em um nível tão profundo que o fogo dela não altera a sua temperatura. É saber que as emoções dela pertencem a ela
e as suas pertencem a você. Quando ela sente essa autonomia, essa soberania emocional, isso cria a sensação mais viciante em sua alma, o desejo de ser ancorada por ele, de se apoiar nele emocionalmente, mesmo que ela nunca admita isso em voz alta. Porque quando uma mulher vê um homem cuja calma é real, não ensaiada, não estratégica, não uma tática aprendida em um livro, ela se sente segura o suficiente para relaxar, segura o suficiente para ser suave. E, ironicamente, no momento em que ela percebe que não pode controlar as suas emoções, é o exato momento em que ela se vê controlada pelas dela, atraída por essa força gravitacional que é a sua paz. Pense nisso. Qual foi a última vez que você se sentiu provocado por alguém e, em vez de responder, você simplesmente observou a situação com calma? Compartilhe sua experiência nos comentários. Número 2. Ela se abre para o homem que não se explica. A maioria dos homens perde o jogo antes mesmo de ele começar. Eles são afligidos por uma necessidade compulsiva de justificar sua existência. Eles sentem um desejo inexplicável de explicar seu silêncio, suas intenções, seu valor, seus limites, suas escolhas, como se devessem a ela um relatório detalhado de seu diálogo interno. Eu não te mandei mensagem porque estava ocupado com aquele projeto importante, sabe? Eu realmente queria, mas... Ou eu preciso de um tempo sozinho, não é por sua causa, é que eu funciono assim. Cada explicação, por mais bem intencionada que seja, é um pequeno vazamento de poder. Agora, imagine um homem que se recusa a fazer isso. Um homem que vive de acordo com seu próprio código de conduta e não o negocia com ninguém. Ele não sente a necessidade de justificar por que ficou em silêncio por algumas horas. Ele não precisa explicar por que escolheu passar a noite trabalhando em seu projeto em vez de sair. Suas ações são suas explicações. Ele envia uma mensagem muito mais alta e clara do que qualquer argumento bem articulado jamais poderia. E essa mensagem diz a ela algo primitivo, algo que ressoa com seus instintos mais antigos. Este homem tem um núcleo, uma essência, que não se dobra para obter a minha aprovação. E esse núcleo de autoconfiança inabalável a faz questionar seu próprio poder emocional. Porque no minuto em que você começa a se explicar, você começa a perder posição na mente dela. Você transita do homem que ela está tentando decifrar para o homem que ela não precisa mais decifrar. E uma vez que ela te entende completamente, uma vez que ela pode prever cada movimento seu, ela controla a narrativa emocional do relacionamento. É nesse ponto que a atração dela morre. Não porque você estava errado em suas explicações, mas porque você se tornou fácil demais de entender. Ansioso demais para ser visto. Desesperado demais para ser aceito. Mas quando você se move em silêncio, quando deixa suas ações falarem por si e seus limites se manterem firmes sem a necessidade de serem justificados com longos discursos, ela vê um tipo de força que não consegue decodificar. E aquilo que ela não consegue decodificar, ela começa a obcecar. Porque as mulheres, ao contrário do que se pensa, não são viciadas em clareza sobre um homem. Elas são viciadas no desconhecido que ele representa. E um homem que não está constantemente tentando ser compreendido é um quebra-cabeça do qual seus instintos não conseguem se afastar. Essa aura de mistério, quando está enraizada em uma identidade autêntica e não em jogos infantis, a faz-se perguntar o que está por trás daquela calma toda. O que te tornou assim? Pelo que você já passou para desenvolver essa autoconfiança? E essa curiosidade impulsiona um investimento emocional de uma forma que a maioria dos homens jamais experimentará. Eles recebem atenção superficial. Você recebe o fascínio dela. Pense no arquétipo do explorador silencioso, do artista focado em sua obra, do empreendedor obcecado por sua visão. Eles não param para explicar ao mundo por que fazem o que fazem. Eles simplesmente fazem. Sua paixão e seu propósito são sua justificação. O homem que não se explica diz a ela sem palavras que ela é bem-vinda para se juntar ao mundo dele, para fazer parte de sua jornada.
mas apenas se ela merecer seu lugar nele. Ele não vai parar o trem para convencê-la a embarcar. O trem está em movimento e ela pode escolher subir a bordo ou ficar na estação. Essa postura, essa energia de junte-se a mim ou não, mas eu estou indo de qualquer maneira, é incrivelmente atraente porque sinaliza um homem que é a fonte de sua própria validação. Ele não precisa dela para se sentir completo. E é exatamente por isso que ela sente um desejo avassalador de completá-lo. Você já se viu explicando demais em uma situação e sentiu que perdeu o respeito da outra pessoa? Conte-nos como foi nos comentários. Número 3, ela não resiste a um homem emocionalmente autossuficiente. Agora, vamos quebrar um mito que a maioria das pessoas detesta ouvir, porque vai contra tudo o que a cultura popular prega sobre romance. As mulheres não se apaixonam pelo homem que derrama sua alma no primeiro encontro. Elas não se encantam pelo homem que abre todas as suas portas emocionais antes mesmo de ela bater. Elas não admiram o homem que coloca seu coração sobre a mesa como se fosse um currículo a ser julgado. Elas se apaixonam, se sentem visceralmente atraídas pelo homem que se contém. O homem que tem um passado que ela pode sentir, mas não pode acessar facilmente. O homem que não oferece voluntariamente suas cicatrizes ou as razões de suas dores como um meio de criar uma conexão forçada. E não, isso não acontece porque as mulheres querem ser maltratadas ou gostam de homens emocionalmente danificados. Acontece porque a distância emocional calculada, a autossuficiência, aciona a curiosidade emocional. E a curiosidade é o motor da atração. Quando uma mulher sente que você está guardando algo sagrado por trás dos seus olhos, algo doloroso, algo poderoso, uma história não contada, ela instintivamente quer ser a única a alcançá-lo. Ela quer ser a escolhida, a pessoa especial que finalmente quebra a superfície e chega ao seu núcleo. Essa caça ao seu mundo interior desperta sua programação emocional mais instintiva. Quanto mais de si mesmo você entrega muito cedo, mais previsível você se torna. E uma vez que você é previsível, você não é mais emocionante. A jornada de te conhecer acaba antes mesmo de começar. Mas quando você permanece emocionalmente autocontido, não frio, não robótico, mas privado de uma forma poderosa, ela se inclina para mais perto. Ela começa a pensar sobre o que está por trás da sua calma. O que você sobreviveu? O que você está protegendo com tanto cuidado? E é nesse momento que o investimento emocional dela dispara, porque as mulheres não se conectam com homens através de fatos e listas de qualidades. Elas se conectam através das histórias que imaginam, das portas emocionais que elas precisam se esforçar para abrir. Se você entregar sua profundidade emocional de bandeja muito cedo, ela não se sentirá especial ao acessá-la. Será apenas mais uma informação. Mas quando você a raciona, quando você a revela apenas através de uma intimidade conquistada, através do tempo, da lealdade, da confiança mútua, ela se sente escolhida, não apenas apreciada. E esse sentimento de ser a única que conseguiu ver por trás da sua armadura é o que toda mulher anseia, muito mais do que elogios ou presentes. Ela não quer sua vulnerabilidade se todo mundo pode vê-la. Ela quer sentir que sua calma esconde algo poderoso, algo específico, e que somente ela será digna de estar perto o suficiente para tocar nisso. É um tesouro, e ela quer ser a arqueóloga que o descobre. E é exatamente por isso que o homem emocionalmente autossuficiente assombra seus pensamentos. Porque ele não a está rejeitando. Ele está lhe dando algo muito mais raro do que atenção. Ele está lhe dando um padrão a ser alcançado. Ele está comunicando, através de sua reserva, que o acesso ao seu mundo interior é um privilégio, não um direito. E essa dinâmica, onde ela precisa se esforçar para ganhar sua confiança e sua abertura,
é infinitamente mais viciante do que a validação instantânea oferecida pelo homem que revela tudo de uma vez. Ele se torna um desafio, um pico a ser escalado, e a jornada para alcançá-lo é o que solidifica a atração dela de uma forma quase permanente. Qual a sua opinião sobre se abrir emocionalmente muito rápido? Você acha que isso ajuda ou atrapalha a atração? Deixe sua perspectiva nos comentários. Número 4. Ela obedece ao homem que estabelece limites. 1. Homem sem limites é um homem sem estrutura. E não importa o quão charmoso, bonito ou disponível você seja, se você não definir a linha onde sua energia termina e a dela começa, você se tornará invisível no mundo dela. Porque limites não são apenas regras arbitrárias. Eles são a evidência mais pura e tangível de amor próprio. E quando um homem traça uma linha e a mantém, sem emoção, sem raiva, sem longas explicações, ele revela sua força mais profunda, a recusa em se perder por qualquer pessoa, inclusive por ela. É exatamente aqui que a maioria dos homens falha miseravelmente. Quando ela testa o limite, quando ela fica chateada porque você disse não, quando ela se retrai ou faz um drama depois de você impor sua vontade, você entra em pânico. O medo de perdê-la grita mais alto que seu autorrespeito. E nesse pânico você suaviza a linha. Você a negocia. Você a move um pouquinho só para obter a aprovação dela de volta, para restaurar a paz momentânea. Mas o que você não percebe é que no momento em que você faz isso, ela sente no âmago do seu ser. Este homem não acredita de verdade em nada. Seus princípios são flexíveis, e se ele não defende algo tão fundamental quanto suas próprias regras, como ela poderá confiar em sua direção na vida? Como ela poderá se entregar emocionalmente a ele se ele não consegue nem proteger os limites que estabeleceu para si mesmo? O que ela chama de controlador no homem que impõe limites é, muitas vezes, exatamente o que ela mais anseia secretamente. Porque limites são clareza. E as mulheres são viciadas em clareza, mesmo que ela venha disfarçada de restrição. Elas dizem que querem liberdade, mas o que elas realmente desejam é a estrutura segura fornecida por um homem que não impõe seus limites com ego ou tirania, mas com uma convicção inabalável. Porque quando ela testa o limite, e ela sempre vai testar, não é para quebrá-lo, é para ver se você vai ceder. É um teste de estresse para a sua estrutura. E toda vez que você não cede, toda vez que você diz não e está disposto a ir embora se necessário, você envia a ela a mensagem mais poderosa que uma mulher pode receber de um homem. Eu não tenho medo de te perder se isso significar me manter fiel a mim mesmo. Essa mensagem corta suas defesas emocionais como uma faca quente na manteiga e aciona um interruptor que a maioria dos homens jamais alcançará. Não porque seja manipulador, mas porque a faz sentir algo que ninguém mais a faz sentir: segurança. Ela se sente segura, sabendo que você não trairá seus próprios valores para mantê-la feliz. E essa segurança cria respeito. E desse respeito flui a submissão. Não de uma forma fraca ou clichê, mas da maneira em que ela escolhe suavizar ao seu redor, parar de resistir, se inclinar e seguir sua liderança. Não porque você pediu, não porque você forçou, mas porque o poder masculino de um limite imposto, sem compromisso, cria uma polaridade que ela não consegue escapar. Ela não obedece ao homem que comanda, mas ao homem que desenha a linha e nunca a ultrapassa por conveniência. Mesmo quando os lábios dela tremem de raiva, mesmo quando a voz dela fica mais alta, mesmo quando o corpo dela o tenta aceder, ela o obedece. Porque em um mundo cheio de homens que se dobrariam para mantê-la feliz, ele é o único que permaneceu fiel a si mesmo. E esse tipo de consistência é o que o sistema nervoso dela estava implorando, quer ela saiba disso ou não. Você já teve que estabelecer um limite firme em um relacionamento? Como foi a reação e qual foi o resultado a longo prazo? Comente abaixo. Número 5. Ela é viciada em desafio emocional, não em conforto. Venderam aos homens uma grande mentira. A de que ser o cara legal,
a esponja emocional, o parceiro infinitamente compreensivo, que diz sim para tudo e sempre a faz se sentir segura e validada, irá conquistar o coração dela. Mas o que ninguém te conta é que o conforto não é o que acende as emoções de uma mulher, é o que as entorpece. O conforto é o caminho para a zona de amizade, para se tornar o irmão ou o melhor amigo. A verdade que a maioria não admite é que as mulheres não se apaixonam pelo conforto. Elas se apaixonam pela incerteza, pela tensão, pelo homem que desperta uma parte dela que nem sempre está relaxada, mas está sempre engajada, sempre alerta, sempre se perguntando o que ele dirá a seguir, o que fará a seguir, onde ela realmente se posiciona no mundo dele. Não porque ele está jogando, mas porque o mundo emocional dele não é uma gaiola acolchoada. É uma montanha que ela precisa escalar. Enquanto todos os outros homens estão tentando ser seu terapeuta emocional, mimando seus sentimentos, com medo de ofendê-la, pisando em ovos apenas para manter a paz, o homem que se destaca é aquele que ousa dizer a verdade. O homem que não valida suas ilusões. O homem que desafia suas emoções com sua própria presença, em vez de tentar consertá-las. Esse é o homem que permanece na mente dela. Porque o desafio emocional é estimulação. E a estimulação é o combustível da obsessão. Quando ela sente que você não está aqui para fazê-la se sentir bem o tempo todo, mas para fazê-la se sentir viva, ela te conecta com algo muito mais profundo do que o conforto. Ela te vê como o homem que a lembra de quem ela é quando está sendo real, não quando está sendo mimada. E sim, ela pode dizer que quer um ouvinte, um apoiador, alguém que sempre a entenda. Mas ela não se apaixona por esse homem. Ela se apaixona por aquele que, em meio a um desabafo dela, diz calmamente: "Não, eu discordo." E o diz com tanta compostura que ela não tem outra escolha a não ser confrontar a si mesma. O homem que pode olhá-la nos olhos quando ela está emocionada e dizer: "Você tem o direito de se sentir assim, mas eu não vou mudar quem eu sou por causa disso." Esse é o homem que ela para de tentar controlar e começa a tentar impressionar. Isso não acontece porque você é sem coração, mas porque você está mais ancorado na sua realidade do que na tempestade emocional dela. E as mulheres são atraídas pelo homem que mantém suas emoções afiadas, não seguras. Quando você se torna o espelho dela, claro, firme, reflexivo, ela se torna viciada em você. Não porque você a fez se sentir confortável, mas porque você a fez sentir algo que ela não sentia há anos. A emoção de estar perto de um homem que nunca se perde nos humores dela. E por causa disso, ela pode finalmente se sentir ela mesma novamente na sua presença. E essa sensação se torna uma droga que ela volta a procurar, todas as vezes. Ela quer o desafio, porque no fundo ela sabe que é o desafio que a fará crescer. E o homem que personifica esse desafio se torna seu maior catalisador e, consequentemente, sua maior obsessão. Você acredita que desafiar uma mulher é mais eficaz do que sempre concordar com ela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Número 6. Ela segue o homem com direção. Existe uma atração silenciosa no coração de uma mulher. Uma força que ela raramente verbaliza, mas que anula tudo o que ela pensa que quer em um parceiro. E não se trata de status, aparência ou charme superficial. Trata-se de direção. Porque quando um homem entra em um ambiente com essa força invisível ao seu redor, a energia de alguém que sabe exatamente para onde está indo e por quê, cada parte do ser dela fica em alerta. Não por causa do que ele diz, mas por causa daquilo em direção ao qual ele se move, sem precisar de permissão ou validação. Se você observar de perto, verá os sinais. A respiração dela muda. O tom de voz suaviza, os olhos o seguem por mais tempo, porque a direção cria gravidade. E quando você é um homem de direção, você não persegue a atenção. Você não ajusta seus valores para fazê-la ficar. Seus olhos estão fixos em algo mais elevado. Sua missão, seu propósito, e essa busca mais elevada muda a forma como você se move, como fala,
como diz não, como toma decisões. E ela percebe isso, mesmo que nunca diga uma palavra. Quando você tem uma missão, seja construir seu corpo, seu negócio, dominar uma arte ou desenvolver sua mente, você emite o aroma da certeza em um mundo cheio de homens que flutuam de uma distração para outra. E essa certeza não é barulhenta. Não se trata de falar sobre sua ambição ou recitar suas metas. É sobre aquela bússola interna calma que diz: eu não preciso te impressionar. Eu já sei para onde estou indo. No momento em que ela sente isso, ela para de analisar, para de comparar e começa a confiar, não apenas em você, mas em si mesma ao seu redor. Porque você representa algo estável, algo em movimento para a frente. E esse movimento progressivo dá a ela o espaço para relaxar. Porque, instintivamente, as mulheres não querem liderar no relacionamento. Elas querem se sentir lideradas por um homem que não precisa dela para se completar. Um homem que já é completo porque é casado com seu caminho, com seu propósito. Quando você é esse homem, você para de buscar validação externa. Você para de se explicar. E seu tempo se torna sagrado. Não por arrogância, mas porque seu foco está comprometido. E as mulheres não podem deixar de querer se alinhar com esse tipo de foco. Não porque você está as agradando, mas porque você dominou algo que todo homem tem acesso, mas poucos reivindicam: o poder da direção. A disciplina para dizer não ao prazer temporário em nome de um objetivo maior. A visão para construir algo maior do que apenas momentos com ela. E a força para caminhar sozinho em direção a isso, mesmo que ninguém acredite em você ainda. Uma vez que ela vê isso, uma vez que ela percebe que sua vida não é construída em torno de buscar a aprovação dela, mas sim em torno de construir algo que te deixa orgulhoso. Ela começa a reorganizar o mundo dela apenas para orbitar o seu. Não porque você pediu, mas porque é isso que a direção faz. Ela lidera não com controle, não com persuasão, mas com clareza. E a clareza cria alinhamento. E o alinhamento cria devoção. E essa devoção é a própria coisa que a faz seguir. Não por medo, não por obrigação, mas porque ela se sente mais segura à sombra de um homem com um destino do que jamais se sentiu sob os holofotes de um homem sem nenhum. Qual é a sua missão ou direção na vida neste momento? Mesmo que seja pequena, compartilhe nos comentários. Número 7, ela anseia por mistério, mais do que por atenção. Disseram-lhe a vida inteira que quanto mais atenção você der a ela, mais ela o amará. Que se você continuar enviando mensagens, elogiando e mostrando o quanto ela significa para você, ela eventualmente verá seu valor. Mas aqui está a verdade que eles nunca te contaram. A atenção satisfaz o ego dela, mas o mistério alimenta a alma dela. E quando você remove todo o ruído, todos os conselhos de relacionamento falsos e olha para o que verdadeiramente atrai uma mulher, nunca é o homem que é o mais barulhento. Nunca é o homem que revela tudo sobre si mesmo. É aquele que ela não consegue decifrar completamente. Aquele que dá o suficiente para ela sentir algo, mas não o suficiente para ela decodificá-lo. Porque quando tudo é revelado, sua vida, suas emoções, sua agenda e seus pensamentos são totalmente acessíveis. Ela se sente segura, mas não se sente magnetizada. O magnetismo está enraizado no desconhecido. E quando um homem mantém parte de si mesmo privada, não por sigilo ou desonestidade, mas por profundidade, ele se torna um espaço que ela quer explorar, um enigma que ela quer resolver. Quando você não está constantemente explicando cada movimento seu, quando suas ações falam mais alto do que suas postagens nas redes sociais, quando sua energia não grita, olhe para mim, mas sussurra, há mais em mim do que você vê, ela se torna obcecada, não com o que ela sabe sobre você, mas com o que ela não sabe. E é aqui que a maioria dos homens falha. Não porque lhes falte profundidade, mas porque revelam tudo muito cedo, pensando que a abertura emocional equivale à intimidade emocional. Mas o que eles não percebem é que a verdadeira intimidade não é construída na exposição, mas na exploração.
e ela quer explorá-lo lentamente, sentir que está conquistando partes de você. Quando você é um homem de mistério, é quando seu silêncio não é vazio, mas densidade. Quando seu tempo não é aleatório, mas escolhido. Quando sua presença não explica, mas convida. Ela sente algo que raramente sente no mundo de hoje: admiração. E essa admiração é a faísca que a mantém acordada à noite, imaginando o que você está pensando, o que está fazendo, como você a vê. Essa incerteza não é inimiga dela, é o vício dela. Porque a atenção lhe dá um momento de satisfação, mas o mistério lhe dá uma razão para continuar voltando. E quando você se torna esse mistério, você se torna inesquecível. Não por causa do que você deu a ela, mas por causa do que ela ainda não recebeu. E essa antecipação é o que a liga a você por mais tempo do que qualquer gesto romântico jamais poderia. O homem previsível é confortável e esquecível. O homem misterioso é um desafio e inesquecível. Na sua opinião, qual é a diferença entre ser misterioso e ser desonesto ou estar jogando? Queremos saber o que você pensa nos comentários. Número 8. Ela se suaviza para o homem que a faz rir. Há uma razão pela qual os homens, de quem ela se lembra por mais tempo, aqueles que deixam marcas que ela não consegue apagar, nem sempre são os mais ricos, os mais fortes ou mesmo os mais bonitos. São aqueles que a fizeram sentir que ela poderia baixar a guarda por um segundo e simplesmente ser. Porque em um mundo onde as mulheres são constantemente julgadas, constantemente atuando emocionalmente, constantemente analisando cada movimento por medo de serem incompreendidas, há uma magia rara em um homem que pode fazê-la esquecer tudo isso apenas pela maneira como ele fala, pela maneira como ele entrega um momento, a maneira como ele pode transformar a tensão em brincadeira, não zombando dela, mas dançando com a energia dela. O que muitos homens não percebem é que o riso não é apenas sobre ser engraçado, é sobre liderança emocional. Porque quando você consegue fazê-la rir, você está guiando o estado emocional dela. Você a está tirando de suas espirais mentais, de suas inseguranças, de suas reações ensaiadas, e a trazendo de volta para o presente, onde ela não está gerenciando a impressão que você tem dela, mas simplesmente se sentindo livre, relaxada, conectada. Quando um homem tem esse dom de romper sua compostura ensaiada com o tempo certo, com aquela ponta de sagacidade, ritmo e rebelião sutil, ele lhe dá a única coisa que ela nem sabe que está sentindo falta: permissão para ser suave. Porque o riso não apenas a faz se sentir bem, ele a faz se sentir segura. Segura de que não está sendo julgada. Segura de que você não está tentando impressioná-la com força, mas com leveza. E essa leveza não vem de se fazer de palhaço. Ela vem da confiança, da consciência de estar tão em sintonia consigo mesmo e com ela, que você sabe exatamente quando puxá-la da beira da defensiva para algo melhor, algo mais quente. E ela nem sempre admitirá isso, mas toda vez que você a faz rir daquela maneira, não da maneira forçada, mas da maneira "eu te vejo e ainda vou te provocar", você está derretendo a parte dela que está em alerta máximo desde a infância, desde que o mundo a ensinou que ela tinha que ser perfeita para ser amada. E agora, aqui está você, mostrando a ela que ela pode ser ridícula, dramática, exagerada, e você ainda vai segurar a energia dela sem julgamento. É nessas risadas que a conexão se aprofunda mais rápido do que através de qualquer conversa séria. Porque agora ela não está apenas pensando em você, ela está associando você à melhor versão de si mesma. E essa impressão emocional se torna um ciclo que ela não consegue quebrar. Porque o homem que pode tirá-la de sua mente e levá-la à sua alegria é o homem sobre o qual ela conta às amigas, com um tipo estranho de sorriso. O homem de quem ela se lembra em momentos aleatórios, quando as coisas parecem pesadas, e essa memória, esse gatilho energético, é algo que nenhum encontro perfeito ou gesto romântico pode substituir. Porque o riso corta mais fundo do que os elogios. Ele passa pelos filtros dela e toca seu espírito.
E uma vez que uma mulher sente isso de você, ela nunca mais o vê da mesma forma. Porque agora você não é apenas mais um cara. Você é o sentimento ao qual ela quer voltar. E esse desejo é ouro emocional. Pense no homem mais engraçado que você conhece. O que o torna tão cativante? Não são as piadas, é a atitude, certo? Compartilhe sua análise nos comentários. Número 9. Ela quer o homem que pode ir embora a qualquer momento. Não existe força mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, mais atraente para uma mulher do que um homem que genuinamente, completamente sem raiva ou amargura, tem a capacidade de ir embora e falar sério. Não como uma ameaça, não como uma tática, mas como uma expressão natural de seus valores, seus padrões, seu autorrespeito. Porque a maioria dos homens pode falar sobre limites, mas muito poucos realmente saem quando esses limites são cruzados. E ela pode sentir isso. Ela pode sentir se você está ficando por poder ou se está ficando por medo. E é por isso que ela testa, porque ela empurra, porque ela lança bolas curvas emocionais em você. Não para te machucar, mas para ver se você é real. Para ver se o seu centro é feito de ferro ou de papel. E toda vez que você fica na sala, depois que ela desrespeitou seus padrões, toda vez que você dá desculpas pelo desrespeito dela, porque entende de onde ela vem, toda vez que você troca sua dignidade por proximidade, você não a está fazendo se sentir amada. Você a está fazendo não sentir nada. Porque o homem que se agarra sinaliza que não tem chão para se apoiar sem a aprovação dela. E esse tipo de homem nunca cria obsessão, apenas obrigação. E as mulheres não perseguem o que elas têm pena. Elas perseguem o que temem perder. E os únicos homens que elas temem perder são aqueles que realmente irão embora. Não com um acesso de raiva, mas com clareza, com graça, com uma quietude que diz: eu não preciso disso, eu quero algo melhor. E esse nível de desapego calmo atinge mais forte do que qualquer argumento, porque reflete um homem que sabe que ele é o prêmio, que sabe que seu valor não está em debate, que não espera para ser escolhido, mas escolhe a si mesmo. É nessa energia, não arrogância, mas soberania, que uma mulher sente algo que não pode controlar: urgência. Porque agora não é mais sobre o que ela pode obter de você, é sobre o que ela está prestes a perder. E quando ela sente essa mudança, quando percebe que você não está tentando convencê-la de seu valor, mas já se foi no momento em que seus padrões foram desrespeitados, suas muralhas emocionais desmoronam. Não porque você implorou, mas porque você não o fez. E nesse momento, ela passa de posso tê-lo a qualquer momento para preciso provar que sou digna dele. E é aqui que o poder vira. Não porque você a manipulou, mas porque você finalmente parou de permitir que sua presença fosse dada como certa. A maioria dos homens nunca sentirá essa mudança, não porque ela não exista, mas porque eles nunca desenvolvem a coragem de se afastar de algo que parece bom na superfície, mas lhes custa o autorrespeito por baixo. Mas quando você o faz, quando você se solta sem tentar lhe ensinar uma lição, quando você sai com paz, com quietude, com aquele olhar que diz: você sentirá falta desta energia muito depois de eu ter ido. Você imprime algo muito mais forte do que a atração. Você cria respeito. E desse respeito vem o desejo. Porque agora ela não está apenas pensando no que perdeu. Ela está se perguntando por que o perdeu. E nesse questionamento, nessa percepção, ela não quer apenas você de volta. Ela quer redenção. Porque o homem que vai embora se torna o padrão com o qual ela compara todos os homens depois de você. E esse legado, esse eco emocional, é algo que apenas um homem com um real amor próprio pode deixar para trás. Qual é o seu limite inegociável? A única coisa que o faria ir embora de um relacionamento sem olhar para trás? Compartilhe nos comentários. Conclusão: se o que você ouviu aqui te atingiu em algum lugar profundo, ótimo. Esse desconforto, essa clareza repentina, é o começo do homem que você sempre esteve destinado a ser.
Mas se você esquecer o que acabou de ouvir, se permitir que o ruído do mundo abafe essa verdade, você voltará direto para a armadilha da qual a maioria dos homens nunca escapa, entregando seu poder por migalhas de atenção, pedindo desculpas por sua força, perseguindo mulheres que só respeitam o que não podem controlar. Não seja mais esse homem. A jornada para se tornar essa versão de si mesmo, calma, autossuficiente, com limites claros e uma direção inabalável, não é fácil. Exige que você desaprove tudo o que lhe foi ensinado. Exige que você escolha a dor do crescimento em vez do conforto da mediocridade. Obrigado por dedicar seu tempo para estar aqui, no Estoico Cru. Se este conteúdo ressoou com você, se acendeu uma faísca de reconhecimento em sua alma, então peço que faça 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais homens que precisam ouvi-la. Segundo, inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhuma das verdades que compartilhamos aqui. E terceiro, assista ao nosso próximo vídeo sugerido, que irá aprofundar ainda mais um desses conceitos. Lembre-se, o mundo te quer fraco, reativo e confuso. Nós estamos aqui para te lembrar da força que já existe dentro de você. Cuide-se e permaneça forte. Até a próxima.